Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Vinícius Batista, seu professor de matemática e raciocínio lógico, para mais uma aula sensacional de matemática para concurso público, beleza? Na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao estudo de um conjunto numérico bem específico, tá? Que é o conjunto dos racionais. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre frações, beleza? Então, vem comigo que aqui no ICD você realiza o seu sonho. Bom, pessoal, falando aí sobre frações, o que é que acontece? As frações, elas são a representação, tá certo? De uma ou mais parte de um determinado total, tá? Então, você vai ter ali um total e dentro desse total, você vai conseguir extrair algumas partes menores, tá? No primeiro estágio, a gente vai pensar em partes menores desse total para gerarmos aí uma fração, tá? E os elementos dessa fração são quem? Numerador e denominador. Ok? Beleza? O numerador, ele é a parte superior da sua fração. Já o denominador, ele vai ser aqui, ó, vou até te mostrar, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Deixa eu colocar aqui, opções de ponteiro, beleza. O numerador, ele é a parte superior da sua fração. Já o denominador, tá? Ele é a parte de baixo. Vamos lembrar. Numerador começa com a letra N. N de quê, professor? De nuvem. A nuvem está no céu, tá? E denominador começa com a letra D de quê? De demônio. Não conta para ninguém que eu te falei isso, não. Mas guarda essa dica aí, tá certo? Então, seguindo aqui. Nós temos aí alguns tipos de fração, ok? Os tipos de fração é muito importante a gente saber diferenciar qual é cada uma, tá? As frações próprias, tá? São aquelas frações cujo o numerador vai ser menor do que o denominador, tá? Nós definimos isso aí como sendo uma fração própria. Sempre que o numerador ele for menor que o denominador, nós temos aí uma fração própria, ok? Coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? A fração 3/8 tá aqui na tela para vocês, ok? Já a fração imprópria, ela é o contrário. Na fração imprópria, o numerador ele vai ser maior que o denominador, tá certo? Então, opa, peraí, professor, mas o senhor tinha falado que fração é a parte de um total. Exatamente, quando acontece o tipo de fração imprópria, significa dizer que você tem um inteiro, pelo menos, né, no mínimo um inteiro e uma parte fracionada, um pequeno... uma pequena fraçãozinha restante ali, ok? Então, nós temos um exemplo aqui de fração imprópria, beleza? 8/3, a fração 8/3 aí. E nós temos também a fração aparente. As frações aparentes são aquelas frações cujo nós podemos resolver e transformar aquilo ali no número natural, tá? Um exemplo clássico disso é a fração 9/3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3 ali, e 3 é um número natural, ok? A fração mista, ela é muito interessante, né? Ou número misto. No número misto, você vai ter uma parte inteira e uma parte ali, né? Um resto fracionado que sobra. É muito comum nós termos uma correlação entre as frações impróprias e as frações mistas, tá certo? O número misto. Então, definido isso, tá? Definido aí que as frações são números, nós precisamos operar com esses números, né? Com essas frações. Então, vamos precisar aí identificar a fração de um valor, tá? Então, nós vamos aprender a como retirar a fração de um determinado valor. Para determinar a fração de uma quantidade, basta dividir essa quantidade pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Coloquei um exemplo muito, mas muito tranquilo para vocês, tá certo? O valor 2/3 de 300. Então, eu pego aqui, ó, 2/3 de 300. Eu tenho 2/3, ok? Que multiplica 300 sobre 1, que dá igual ao quê? Aí aqui, ó, posso multiplicar tranquilamente de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 300 dá 600. 3 vezes 1, 3. 600 dividido por 3, temos aí 200, tá certo? Ou seja, 2/3 de 300 equivale a 200, né? Se eu pegasse ali 300, dividisse ele em 3 partes e pegasse 2 das partes, eu teria 200, ok? Então, as operações com frações, elas são muito interessantes, tá certo? Porque elas tendem a ter algumas nuances
que a gente precisa ter bastante atenção na hora de calcular esse tipo de situação, ok? Então, a primeira operação que nós vamos ver é a operação de soma, tá certo? Nós vamos ver como somar, como adicionar duas frações. E isso pode ocorrer em duas frontes, tá? Com numeradores iguais, com denominadores iguais ou denominadores diferentes. Muita atenção nisso. No caso de termos denominadores iguais, é muito simples, é muito tranquilo, tá certo? No caso de denominadores iguais, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós temos 3 meios mais 8 meios. Basta que nós operemos, né? A parte de cima. Eu não sei porque essa pontinha da caneta tá ficando dessa forma. Ela não tava ficando assim antes. Ela tá meio rebelde aqui. Eu tô tentando ajustar. Deixa eu passar uma borrachinha aqui para ver se apaga. Pronto, apaguei. Vamos tentar mais uma vez. Aqui. Opa, opções de ponteiro. Show de bola. Então, quando os denominadores são iguais, é muito simples. Basta que você opere os numeradores e conserve os denominadores. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. 3 oitavos, certo? 3 meios mais 8 meios, eu somei. 3 mais 8 dá 11 e conservei o 2 na parte de baixo, ok? Conservei o 2 aí na parte de baixo, beleza? Seguindo, se os denominadores forem diferentes, aí rola uma coisa bem legal, tá certo? Se os denominadores forem diferentes, como é o caso dessa fração de cá, olha o que vai acontecer. Nós vamos multiplicar primeiro os denominadores, certo? Vamos multiplicar os denominadores. E ao multiplicar os denominadores, vamos multiplicar os fatores aqui, ó, em x de forma cruzada. Então, eu tenho aqui 3 vezes 7, 21. Opa, já coloquei aqui um novo denominador. Já surgiu um novo denominador. E aí, o que acontece? Multiplicando em x, eu vou ter 2 vezes 7, né? Mais 3 vezes 5. Resultando aí em 14 mais 15, que dá quanto? 29. Resultando aí no meu valor final, né? Na minha fração final. Deixa eu só apagar aqui. Minha fração final, 29 sobre 21. Ok? Então, guarda aí essa ideia. Adição de frações com o mesmo denominador. Somamos os numeradores e conservamos o denominador, certo? Tanto na soma quanto na subtração. Vou somar frações com o mesmo denominador. Soma-se a parte de cima e conserva a parte de baixo, ok? Se os denominadores forem diferentes, multiplica-se os denominadores, gerando um novo denominador, ok? E aí você multiplica a fração de forma cruzada para gerar um novo numerador, ok? Para a subtração vai valer a mesma regra, tá? Foi o que eu tinha dito a vocês. Perceba aqui, ó. 8 meios menos 5 meios. Conservo o denominador aqui. Vou até colocar a pontinha laser já que a outra ela tá aqui, ó. Conservo o denominador, que é 2, e faço o quê? Opero os numeradores. 8 menos 5, dá quanto? 3, muito bem. No caso de serem denominadores distintos, não tem problema. Multiplica-se os denominadores, né? 3 vezes 7, 21, coloquei aqui. E aí você multiplica cruzado, ó. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, tanto faz. Menos, já que é a operação de subtração, 3 vezes 3, que dá 9, ok? E aí você vai ter como resultado 26 sobre 21. Ok, aluno? Ok, aluna? Tranquilo? Maravilha? Conseguiu absorver até aqui? Minha sugestão, copia tudo isso, mesmo você tendo acesso ao slide, copia tudo isso no seu caderno, deixa isso de forma organizada, porque a escrita vai te ajudar, tá certo? A conseguir absorver cada um desses detalhes, ok? Vamos lá para o próximo. Já falei de soma, já falei de subtração. Vamos agora falar de multiplicação, que é uma delícia, é uma maravilha fazer multiplicação entre frações. Na minha opinião, é a operação mais fácil que a gente tem com as frações, tá certo? Muito simples, muito tranquilo. O que acontece? Na multiplicação entre frações, nós vamos multiplicar a parte de cima com a de cima e a de baixo com a de baixo, tá? Por exemplo, 3 quartos vezes 7 décimos.
Vou multiplicar parte de cima com a parte de cima, parte de baixo com a parte de baixo. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 10, 40. Acabou-se. Professor, já multipliquei. Mentira, mentira não. Verdade, pô. Tá feito. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 10, 40. Acabou. Mais fácil do que isso, irmão. Não tem. Só se eu fizer a prova no teu lugar. Beleza? Então, ó. Na segunda aqui, 2 quartos vezes 12 nonos. Ah, me ajuda, né? Tranquilo. 12 vezes 2, 24. 4 vezes 9, 36. Ah, professor, ambos são números pares. Dá para a gente simplificar? Com certeza dá para a gente simplificar. Então, eu tenho aqui, ó, posso simplificar por 12. Já meti o 12 lá direto. 24 dividido por 12, 2. 36 dividido por 12, 3. Ok? Então, eu tenho aí a forma irredutível da minha fração, ok? Então, vamos lembrar. Adição de frações com o mesmo denominador. Opera a parte de cima. Se for soma, vou somar. Se for subtração, vou subtrair. E conservamos a parte de baixo. Na soma ou na subtração com denominadores distintos, multiplica-se os denominadores. Depois você multiplica em cruz, certo? E faz a operação sugerida, né? Seja soma, seja subtração. Na multiplicação, delícia, multiplica a parte de cima com a de cima e a de baixo com a de baixo, não é isso? De cima com de cima, de baixo com o de baixo, não esquece, beleza? Então, vamos agora para divisão, né? Já falei de soma, subtração, multiplicação, vamos ver aí agora a divisão. A divisão é muito tranquila também, tá? Se você sabe multiplicar fração, você sabe dividir. Não tem muito mistério, certo? Então, tem aqui, ó. 2 terços dividido por 5 sétimos. A fração 2 terços vai ser dividida pela fração 5 sétimos, ok? Então, o que acontece, filhinho, filhinha? É uma maravilha. É uma delícia, ó. Coisa linda do céu. Você vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me inventa de trocar o sinal da fração, tá? Eu estou falando o inverso multiplicativo. Eu não estou falando do oposto aditivo. Tem gente que confunde as coisas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que não tem nada a ver com as coisas no final. O que acontece? Você vai pegar 2 terços para dividir por 5 sétimos. 2 terços é a primeira fração. 5 sétimos é a segunda fração. Então, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mete-lhe a cambalhota, filho. Não esquece, velho. Não esquece. Não me apronta uma dessa. Tá certo? Então, ó, qual é o inverso de 5 sétimos? 7 quintos. Trocou. Cambalhotinha. Tá? Faz isso pra mim, por favor. Quero ver você sendo aprovado. Quero ver teu nome no Diário Oficial, tá? Quero ver você mandando direct pra mim lá no Instagram, me agradecendo e me marcando, tá? Inclusive, não esquece, segue aí o professor. @professor Vinícius Batista, beleza? Não esquece não, dá essa força lá, dá essa moral. Ao fazer isso, ó, conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí agora ficou fácil, ó. Multiplica pelo inverso da segunda. É multiplicação entre duas frações. Fácil, moleza. Maravilha, delícia. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Chuva, tranquilo, beleza? Curtiu? Gostou? Vem comigo aqui que tem mais. 12 sobre 23 dividido por 33 sobre 14. Novamente, repete a primeira, né? Você vai conservar a primeira fração e vai multiplicá-la pelo inverso da segunda, tá? O inverso da segunda. Não esquece. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Não esquece. Vai ser teu mantra, vai ser tua reza. Beleza? Então, conservei a primeira aqui e multipliquei pelo inverso da segunda, 14 sobre 33, né? Que ao multiplicar aí agora, 12 vezes 14, 168,
23 vezes 33, 759. Beleza? Maravilha, pessoal? Então, ó, tudo isso aí de operação, agora a gente tem, certo? Tudo isso sobre operações com fração, nós temos, beleza? Então, vamos lá agora para a parte legal, que é a parte das questões aqui, é onde a criança chora e sai aprovada no final do concurso, beleza? Muito bem, pessoal, nós vamos aí para a parte das resoluções das questões, tá certo? Temos aí já a primeira questão na tela que diz o seguinte: um livro tem 222 páginas. Renata leu 5/6 das páginas. Assim, ainda faltam para a Renata terminar a leitura quantas páginas? Bom, minha sugestão é que você pause o vídeo e tente resolver, beleza? Então vem aqui comigo. Ó, se Renata leu 5/6 do livro dela, ainda resta 1/6 das páginas para serem lidas. Então eu preciso ali calcular 1/6, tá certo? De 222, tá? Que é a quantidade geral de páginas que o livro tem. Se você calcular aí 1/6 de 222, você vai ter aí exatamente 37 páginas, ok? Vamos lá, próxima questão. Determinado número de pessoas foram contratadas para realizar um serviço. Desse total, 1/3 desistiu na primeira semana de trabalho e 1/5 desistiu na segunda semana. E as demais pessoas permaneceram até o final do serviço. Sabendo que, ao todo, 8 pessoas desistiram desse serviço, o número de pessoas contratadas que ficaram até o final foi de quanto? Pausa o vídeo e tenta responder, beleza? Vamos lá. Determinado número de pessoas, né, estavam lá e elas foram fracionadas, tá? Num primeiro instante, 1/3 desistiu. Mas espera lá, se num primeiro instante 1/3 desistiu, 2/3 sobraram sem ter desistido, tá? E desse daí, a gente ainda tem que 1/5 desistiu, ou seja, 4/5 sobraram, tá? 1/5 desistiu, 4/5 sobraram. Então, o que é que acontece? Se a gente somar tudo isso aí, a gente vai ter 8/15, tá certo? Que equivale ali a 8 pessoas desistindo de um total de 15, certo? Ou seja, era um total ali de 15 pessoas, né? Das 15, 8 desistiram. 15 menos 8... exatamente. 7 pessoas, aí conforme tá no nosso gabarito, ok? Próxima questão. A capacidade de um reservatório é de 320 litros. Sabendo-se que está com água até os 3/4 de sua capacidade total, a quantidade de litros de água que faltam para completar a capacidade total desse reservatório é de quanto? Minha sugestão é que você pause o vídeo e tente resolver, beleza? Então, observa aqui comigo. Ele fala que o reservatório geral ele tem capacidade de 320 litros, ok? E desses 320 litros, 3/4 foram já preenchidos, né? Ele está preenchido ali com 3/4. Então, quanto é que falta para completar a fração geral? Exatamente isso, falta 1/4. Beleza? Então, você pode simplesmente calcular 3/4, né, de 320 e ver quanto falta para o total. Ou calcular direto 1/4, que aí você já fecha direto a fração completa 4/4, ok? Então, calculando aí, ó, 3/4, né, falta 1/4. Multiplicando aí 1/4 por 320, a gente vai ter 1 vezes 320, 320. E dividir isso por 4, né? 320 dividido por 4, vamos ter ali 80, beleza? Próxima questão. Na recepção de uma empresa foram deixadas no período da manhã 32 encomendas que precisavam ser entregues aos devidos departamentos. Ao término do período da manhã, a razão do número de encomendas que já tinham sido entregues para o número de encomendas que ainda não tinham sido entregues era de 3/5. Sabendo que ao final da tarde todas as encomendas já tinham sido entregues,
o número de encomendas entregues no período da tarde foi de quanto? Questão tua. Pausa o vídeo e tenta resolver. Beleza? Então, observa aqui comigo. Faltam aí 2/5 para ser entregue, certo? 2/5. Por quê? Se a razão era 3/5, faltava ali 2/5 para completar o total. Então, 2/5 de quanto? De 32 entregas, né? Que era o total a ser ali executadas. Eram 32 entregas gerais para serem executadas, ok? Então, a gente vai ter ali 64/5, que dá um total de 12 entregas. Logo, né, das 32 gerais que tinham, 12 já tinham sido entregues, faltando aí 20 entregas para completar totalmente a demanda de entregas, ok? Vamos lá, próxima questão. Não temos próxima questão. Espero que vocês tenham curtido, acima de tudo que tenham compreendido, que tenham entendido, tá certo? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Não esquece, ICD Concursos, aqui você realiza o seu sonho.